igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Vieram para adorar a Deus, aleluia? Num culto de mulheres, que eu gosto muito, em especial. Homens, é para vocês também, tá bom? Mas um culto muito especial. E eu já quero estender meu agradecimento ao anjo desta igreja, ao pastor, à sua esposa, a pastora. Obrigada por confiar no meu ministério. Agradecer também a Mariane. É minha companheira. Eu prego, ela louva, eu prego, onde ela está eu estou, e assim a gente vai caminhando. E também ao meu esposo, Max, que sempre me acompanha, é também um pilar no meu ministério, com toda certeza. E eu prometo não me estender ao horário, vou terminar certinho, vou ser breve, mas eu gostaria de falar que você preste muita atenção nessa mensagem. Eu estava falando com a Mariane que enquanto eu estava em casa, eu já estava com a bala na agulha. Sabe quando a gente já fica no jeito? Eu falei, eita glória! Aí quando eu estava em casa, eu falei, Mari, está perto do culto. Eu terminei a mensagem, já estava pronta, eu só estava de dar aquele esboço, daquela olhadinha. Eu falei, Mari, mas Deus mandou eu pregar outra coisa, e agora? Ela prega o que Deus mandou. Então eu não vim aqui falar sobre mim, mas eu vim falar sobre Ele. E eu quero que você preste atenção, porque eu não vim trazer o que o meu coração mandou. Eu vim trazer o que o Espírito Santo mandou. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. A carta de Lucas. Lucas 1. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Lucas 1. Amém? Amém, glória a Deus. Lucas 1, no versículo 5, diz assim, acompanhem comigo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante ao Senhor, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. E irá diante dele no espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, rebeldes às prudências dos justos, com o fim de preparar ao Senhor Zacarias, ao anjo, como saberei eu isto? Pois eu já sou velha e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e disse, eu sou Gabriel, aquele que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas boas novas. Amém? Pode se assentar, glorificando ao nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu já percebi que desde o começo do culto, Jesus tem falado de milagre, de não desistir. Jesus tem falado que Ele ainda cura, liberta, salva. Não é? Desde o começo do culto, dos hinos que foram entoados, eu estava chegando ali, o carro parando, já ouvindo o pastor falando sobre do milagre. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Mais uma vez, eu vou falar para vocês que não é segundo o meu coração, mas segundo a vontade de Deus. E sempre quando eu vou ministrar, antes de eu falar a revelação a qual o Senhor me concedeu, eu sempre gosto de explicar a mensagem. Porque eu não, como eu falei, eu não prego o que eu quero, eu prego palavra. E é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Então eu quero falar a palavra de Deus para você.
Neste texto da carta de Lucas, quando ele escreve essa carta contando, relatando os acontecimentos desse momento, ele começa então a contar a vida de Zacarias e Isabel. Ele começa explicando então quem foi Zacarias, quem foi Isabel. Isabel já vinha de uma descendente sacerdotal, filha de Arão, sacerdote. Então Zacarias também era sacerdote. Então a história já começa a relatar, não é a vida de qualquer casal, é a vida de um casal que tem ministério, que tem presença de Deus. Ainda Lucas começa dizendo então, que além dele ser sacerdote, além de Zacarias ser sacerdote, de Isabel também servir a Deus, eles falam que eles eram irrepreensivelmente fiéis aos mandamentos da época, fiéis aos costumes, fiéis a Deus. É muito lindo quando você começa a realmente entender essa mensagem, que não estamos falando de qualquer homem ou de qualquer mulher, mas estamos falando de pessoas de Deus, que temem a Deus, de pessoas que viviam irrepreensivelmente a palavra de Deus. Mas também é interessante que Lucas, um médico muito detalhista, ele não deixa nada passar despercebido, ele já fala na carta, mas Isabel era estéril, não tinham filhos, e eles já eram avançados em idade. Então o que Lucas está dizendo? Isabel não tinha filhos porque era estéril, e também não tem nem como ter mais agora, já era avançado de idade, não tinha mais jeito, e começa a contar. Aí eu comecei a analisar esse texto em casa, comecei a meditar nessa palavra, e eu comecei a falar, Senhor, que lindo, né? Ainda com, vamos dizer assim, porque naquela época, principalmente falando de um sacerdote, um casal, naquela época, que não tinha filhos, é como se fosse algo, um motivo de vergonha, algo assim, porque naquela época, a gente não se via a riqueza da família pelo carro, pela casa, pelo sapato que vestia, pelo vestido. Via pelos filhos. Essa era a riqueza daquela época, gente. Estou falando daquela época. Então, naquela época, ter filhos era sinal de herança, era sinal de riqueza, era sinal de dar continuidade à sua geração. Então, pense comigo, um sacerdote que tinha ministério, que servia a Deus irrepreensivelmente, não tinha o que naquela época era o maior tesouro. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, e mesmo assim ele servia a Deus na sua maior fidelidade. Aí eu comecei a me lembrar e olhar, essa semana mesmo, eu e a Mari estávamos conversando, semana passada, sobre como o mundo está. E quando eu falo do mundo, eu não falo do povo lá fora, eu estou falando do povo de dentro, que desiste por tão pouco, que desiste por tão pouco. Que começa a chegar, agora não sou mais crente, saí do mundo evangélico, não quero mais por conta disso, daquilo. Eu não vim aqui trazer sermão, não é isso, mas eu quero que você entenda que eles, mesmo diante das dificuldades que eles tinham da época, não deixavam de servir a Deus na sua maior fidelidade. E hoje em dia é o que está mais difícil. Qualquer tropeço, qualquer coisa, você fala, não vou mais cantar, não vou mais pregar, deu para mim. Hoje o pastor não me deu oportunidade, naquela igreja eu não vou mais. Hoje a pastora nem me cumprimentou. Ei, lembre-se, não é sobre você, é sobre um Deus vivo. E às vezes a gente não entende que para ser fiel a Deus, não é só no bom, no muito. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja carne, ainda que a conta esteja atrasada, que o aluguel esteja atrasado, ainda que o filho não queira ir para a igreja, que o marido não queira aceitar Jesus, ainda que você não tenha recebido aquela, eu estou tanto esperando aquela resposta, não recebeu ainda, mas eu vou adorar a Deus na minha sinceridade. É sobre adorar a Deus na sinceridade, no pouco e no muito. Mas a gente começa a observar no mundo aí, não vou falar da igreja aqui, mas eu vou falar do mundo gospel, vamos dizer assim, que por tão pouco deixam de servir a Deus na sinceridade, que por tão pouco abandonam a Deus, que por tão pouco falam, não quero mais, deu para mim. Quando Deus está falando e olhando, meu Deus, pertinho de chegar na vitória, desistiu no meio do caminho. Só que eu vou te contar uma coisa, servir a Deus, às vezes, eu vou falar do que eu já ouvi, muitos pregadores falando, servir a Deus é tão bom, concordo, servir a Deus foi a minha melhor escolha, concordo, servir a Deus é tão fácil, discordo, servir a Deus não é fácil. Caminhar pela porta estreita nunca foi fácil. Dizem por aí,
Ah, mas se nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu? Você foi feito para agradar sim. Mesmo que no momento a pessoa não entenda. Sabe quando você vai falar de Jesus, e a pessoa já te contorce? Aconteceu isso acho que ontem. Acho que foi ontem. A gente estava numa roda de família, e eu comecei a contar o que Jesus fez, eu vi que se emocionaram. Aí quando eu comecei a apertar um pouquinho, aí já não que espanou. Sabe quando espana? Eu falei, pois é, mas servir a Deus é assim. É bom, Deus cura, liberta, salva, restaura, mas tem que andar ali, ó. Não tem como servir a Deus só pela metade. Tem que servir a Deus por inteiro. Mas Evelyn, eu não sei pregar, eu não sei louvar. Mas tem algo dentro de você que é valioso para Cristo. Eu tenho certeza. Eu tenho absoluta certeza que tem algo dentro de você que o Espírito Santo depositou que é só seu. Sabe aquelas irmãs que limpam a igreja como ninguém? Sabe? Deus te entregou algo valioso. Sabe aquelas irmãs que ficam quietinha, que nem aceita oportunidade, mas quando dobra o joelho para orar, Deus revela o oculto, o escondido, e ela tem intimidade forte com Deus. É valioso aquilo que Deus entregou para ela. Ei, não desista do teu ministério. E quando eu falo ministério, eu não falo só de estar aqui em cima de um púlpito. Eu falo ministério da tua casa, do teu trabalho. Não desista daquilo que Deus depositou na sua mão. Deus confiou o teu lar na sua mão. Sim, Deus confiou. Tem coisa que Deus vai fazer, pode fazer com certeza. Mas tem coisa que Deus depositou na tua mão para você fazer. Eu estou com esse costume de chegar em casa, eu já começo a falar, Senhor, a tua casa é tua. Senhor, essa cama é tua, esse móvel é seu, essa porta é sua, tudo é teu. Aqui nada é meu, tudo é teu. Meu casamento é teu, o meu trabalho, a minha loja, tudo é teu. Comece a consagrar no altar aquilo que do altar saiu para você. Então, voltando ao texto, eu começo a olhar a vida de Zacarias, olhar a vida de Isabel, fiéis a Deus, mesmo faltando algo dentro deles. Porque naquela época era muito importante, e é interessante que quando então o versículo começa a se estender, e Lucas começa a falar então, que Isabel não tinha, mas que eles eram fiéis mesmo assim. Eu comecei também a me lembrar do vaso, né, pastor? Nós fomos comparados a um vaso de ouro? Não. De cristal, de cimento, de ferro forte? Não. Olha que interessante. Quando Deus ministra falando sobre o oleiro e o vaso, Ele diz que somos como um barro, né? Não é assim? Mas como um barro. E eu comecei a me lembrar de tudo que eu já passei para hoje estar aqui. Talvez se você falasse para mim assim, Evelyn, você nem sabe como eu estou aqui hoje. É, meu irmão, é, minha irmã. E se você soubesse tudo que eu tive que enfrentar para estar aqui hoje. Não é falando que eu passei por muito e você por pouco, não. Mas eu passei por 3 meses no hospital com diagnóstico de morte. Câncer no útero, pulmão, se alojando no cérebro. Eu não falava, não andava, eu vegetava numa cama. Para hoje poder estar aqui glorificando e exaltando o nome de quem me devolveu o fôlego de vida. Só que para mim estar aqui hoje, eu fui como um vaso que Deus olhou e falou assim, peraí, que eu vou pegar a obra-prima de novo e vou pisar, igual o olheiro tem que fazer para dar liga para o barro. Eu tenho certeza que assim como eu, alguém aqui dentro, ou já deve ter se sentido assim, ou pode estar se sentindo assim, pisado. Mas sabe por quê? Eu vou te explicar. Quando o oleiro escolhe o barro que ele quer pegar, a matéria-prima, ele não escolhe qualquer um e vai pegando, não. Ele olha e fala, você, vem aqui barro. E ele começa a pisar no barro. É dolorido. A matéria-prima vai se machucando, mas ele começa a pisar. E ele vai pisando naquele barro, até tirar todo o oxigênio do barro, para dar liga, para dar estrutura, para dar força. Aí ele começa a pisar. Parece que não está aguentando mais. Ele fala, só mais um pouquinho. Só para ter certeza que vai aguentar todo o processo. Porque esse só é o começo. Você pode dar glória mesmo assim? E ele começa a pisar naquele barro.
E quando ele já pisa, ele olha e fala, está pronto para a próxima etapa. Aí quando a gente é pisado, a gente acha que quando Deus fala, está pronto para ver a próxima etapa, a gente já pensa, momento de honra. Aí Deus olha e fala, meu querido, ainda vai para a roda. Deus cata o barro, coloca na roda. O oleiro cata o barro, coloca na roda e começa a girar. E com as próprias mãos, olha o Espírito Santo falando, ei, eu permiti pisar, mas com a minha mão eu vou dar estrutura, eu vou dar liga, eu vou moldar do meu jeito. O próprio olheiro pega aquele barro, ele começa então a rodar aquela roda, e com as mãos ele começa a dar estrutura. Mas sabe o que é interessante? Eu estava estudando sobre isso, ele não começa já formando tudo, ele começa de baixo. É a parte de baixo que ele começa primeiro, dando estrutura. É muito fácil se imaginar lá em cima e falar, glória a Deus, Deus fez. Mas é difícil estar lá embaixo e falar, glória a Deus, Ele não fez ainda, mas eu tenho certeza que Ele ainda vai fazer. Quando é liberada uma profecia sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, a gente acha que já vai acontecer amanhã. E ai, se não acontecer amanhã. Aí o olheiro está falando, tenha calma. Eu permiti pisar, não é para machucar. É que até as feridas, até onde dói, vai ser usado como ferramenta para curar, para sarar, para libertar. Até onde dói. Sabe que todo mundo tem algo que fala assim, nossa, se tocar ali machuca. Aí Deus fala, é isso aí que eu vou usar para ser instrumento na minha casa. Não é assim? Bem rapidamente, o Espírito Santo me lembrou aqui agora que sempre quando eu comecei a pregar, eu nunca contei isso nem para o Max nem para a Mari, é algo meu. E eu falava assim, Jesus, todas as mensagens que o Senhor me dá é sobre uma mulher que era estéril ou infértil, que não podia ter filho, no final teve. Mas Jesus, eu sou essa mulher também. Eu falava, Deus, como é difícil pregar um milagre que o Senhor não fez ainda para mim. Senhor, como é difícil pregar um milagre especial que o Senhor ainda não fez para mim. A Mariana é prova, meu esposo é prova. Quando a gente tentava e eu chegava no vaso, eu chorava. E eu falava, o Senhor não vai me dar. Mas no outro dia eu estava pregando, o Senhor faz milagre, o Senhor cura, o Senhor liberta. A ferida que eu tinha dentro de mim, Deus usava para profetizar em outras pessoas. E aquilo, você acha que não me machucava? É claro! Eu não sou de ferro, eu sou de carne. Mas nem assim eu falei, Senhor, ainda dói, mas eu vou continuar te adorando na minha sinceridade. Eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei de onde o Senhor fez comigo o que os médicos não poderiam fazer. Eu já termino essa parte, mas voltando então. Quando o olheiro começa a rodar a roda, aquele barro começa a dar forma, aí ele vai, monta bonitinho. O barro está pronto. Formou ali um vaso lindo, grande, bonito, esteticamente olhando, que vaso. Tá pronto? Não tá. Aí o olheiro fala assim, para estar pronto, eu vou colocar ele para secar, mas vai ser no vento. Como é difícil passar pelo vento, né? Às vezes não pode ser uma dificuldade financeira, pode ser dentro do casamento, ou às vezes pode ser em nós mesmos. Quando nós começamos a olhar no espelho e falar, meu Deus, parece que nada muda em mim. Parece que ninguém me vê. Aí o olheiro fala, vai ter que passar pelo vento. Para eu ter certeza que não vai se quebrar no meio do caminho. Hey, Deus manda falar para alguém aqui hoje. Aguenta o processo do vento. Mesmo que ele sopra forte, mesmo que pareça que a casa vai desabar, mesmo que pareça que não vai chegar providência, mesmo que você olhe e fala, de onde vai vir? O Espírito Santo manda te dizer, eu não preciso dar explicação humana, vai vir do sobrenatural, vai vir de onde você menos espera, vai vir de onde você não vê. Ei, Deus manda falar para alguém aqui hoje, aguenta o vento, porque até o vento será sinal de testemunho na tua vida. É muito fácil receber algo e falar, fulana me deu, ciclana me deu, eu comprei porque eu trabalhei. Mas quão gostoso, eu falo, gente, por propriedade, quão gostoso é olhar para si e falar, o Senhor me deu, o Senhor fez. Quão bom é você
você olhar, quando os médicos falavam assim para minha mãe, vou mandar para casa a sua filha, porque não tem mais o que fazer. Não sei se a Mari lembra disso, uma vez eu contei na faculdade. Quando o médico falou para minha mãe assim, ela não anda, não fala, está vegetando na cama, vamos mandar para casa, pelo menos você tem 1 mês para se despedir dela. E eu de família cristã, meu avô pastor. E quando eu estava lá, olha que interessante, quando eu estava lá, que o tumor começou no útero e foi para os outros órgãos, o médico falou assim, vamos fazer o seguinte, doutora Isudinha Maestra, caso você queira pesquisar e não acreditar em mim, pode pesquisar no Google. Ela falou assim para minha mãe, mãezinha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o útero dela, a gente elimina um tumor, e a gente cuida do resto. A minha mãe, o Deus que vai fazer com o resto, vai fazer no útero também. Deus não faz nada pela metade. Pensa para uma mãe, eu me lembro como se fosse hoje, e toda vez que eu falo, eu me emociono. Eu estava numa maca na Unimed de Tatuí, antes de ser transferida para Botucatu, na Unesp, e eu lembro que eu estava deitada, eu tinha feito, na Unimed, tinha feito 4 cirurgias. Eu lembro de eu estar deitada no pós-operatório, eu não conseguia me movimentar, mas o meu cérebro deixava eu entender tudo o que estava acontecendo. Mesmo sem eu abrir os olhos, sem eu sentir um toque, por conta da anestesia, eu ouvia, porque eu não tinha acompanhante. Eu fiquei todo esse tempo sem acompanhante. Minha mãe tinha acabado de ter um neném, minha mãe teve em julho, em agosto fiquei doente, os médicos não sabiam qual era a gravidade do meu caso, se era uma doença, se não era, porque eu tive uma doença rara, mole da forma completa. Aí beleza, aí eu lembro de que quando eu estava deitada, na minha 3ª cirurgia, faltava uma. E eu lembro do corredor, eu escutar minha mãe, Deus! Chorando. Só que quando ela chegava no meu quarto, eu sentia que ela caía e desmaiava. Aí quando eu falava para Deus, eu falava, Senhor, se eu estiver pagando pecado, me leva, porque ela não precisa passar por isso. E a minha mente estava ferida, o meu corpo ferido, eu estava ferida. Eu sabia no Deus que eu acreditava, mas no momento que você está assim, pelo amor de Deus, na Unimed eu fiquei 2 meses. Eu estava 2 meses internada, 3ª cirurgia, sem falar, sem andar. E há 2 meses atrás, minha mãe tinha dado à luz a um filho, o que eu pensei? Deus deu a ela, porque vai me levar. Deus deu outro para ela, para suprir a minha falta. E eu vendo toda a minha família passar por aquilo, eu falava, Senhor, eu não aguento mais. Para mim deu, acabou. Quando eu falo para você não desistir, é porque eu já passei por esse momento de querer desistir. Quando eu fui para a última cirurgia, eu lembro claramente da enfermeira me levando para o elevador, eu na maca bem estreitinha, e ela passava a mão no meu cabelo assim, e eu chorava, e ela falava, tão nova, eu tinha 17 anos, tão nova, e eu chorando, aí em pensamento eu falei, Senhor, eu estou indo última vez para a sala de cirurgia, hoje o Senhor vai me levar. Quando eu tomar anestesia, acabou, me leva, deu, não dá mais. Não dá mais. Os médicos, o doutor Avalone, lá de Tatuí, ele comentava perto de mim, achando que eu não estava tendo consciência. Eu não vou falar as palavras que ele usava, mas está morta. O que nós vai fazer? Mandar embora. Não tem mais nada o que fazer com ela. Faz cirurgia, não melhora. Pelo contrário, vai se alastrando. Para resumir, porque minhas horas já estão se esgotando. E eu tenho muita coisa para falar da parte de Deus ainda. Fui para a sala de cirurgia. Mas o Espírito Santo, ele é tão bom, que enquanto eu estava pedindo a morte, o Espírito Santo estava do meu lado falando, Pai, ela não quer morrer, ela quer socorro. Sabe aquele momento que você se tranca no banheiro e começa a chorar, que não sai lágrima, sai gemido. Aí o Espírito Santo fala, Senhor, em palavras ela não sabe falar, mas espera aí que eu vou interceder por ela. Jesus foi tão bom que depois da cruz ele deixou algo tão especial, tão precioso que é o Espírito Santo, que ele intercede por nós. Eu lembro de sair da sala de cirurgia, ainda desacordada e tudo mais, lembro não, né? Aí quando eu cheguei pro pós-operatório, que passou anestesia, e eu fui acordando mole assim, né? Fui acordando e eu pensando, graças a Deus que Deus não me levou. Não deixe que a sua situação atual defina o seu futuro. O que diz a seu respeito hoje, seja na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério, não define o seu amanhã. Melhor é o fim do que o começo das coisas.
para eu estar hoje aqui pregando, o Senhor permitiu que eu me sentisse quebrada, derrotada, sem força nem para falar, para hoje eu estar gritando o quanto Jesus é bom. E depois, quando eu saio do hospital, aí me encaminharam para a Unesp, não tinha mais o que fazer. Na Unesp, doutores, eu tinha mestra, cuidou de mim. Comecei a sessão de quimioterapia, não estava funcionando, pediram para tirar meu útero. Minha mãe assinou um termo para não tirar, que Deus ia fazer, que Deus ia operar, porque Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo. Só que o meu coração ainda estava ferido, eu falava, Senhor, eu não quero que minha mãe continue passando por isso. Aí eu lembro que eu fui para casa, eu vou ser rápido, que eu estou vendo o horário passando. Quando eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, estava conseguindo falar, mas meu corpo todo, porque eu tenho umas manchinhas no rosto, porque meu corpo todo descamava, as minhas células, por conta de estar se alojando no cérebro, estavam morrendo, então meu corpo descascava, igual o sol, quando a gente queima do sol e começa a descascar, meu corpo inteiro descascava. Todo dia de manhã minha mãe tinha que passar uma esponja, tirar todo aquele excesso de carne morta, e eu, mesmo assim, eu meio debilitada, se alimentando por um canudinho, falei, mãe, eu quero ir para a igreja hoje. Você tá louca? Não vai sair de casa não. Me dá de baixa, todo mundo vai querer tocar em você, te ver. Nanana. Mãe, e se Jesus me levar hoje e eu tiver algo para tratar com ele? Ah, daí apertou, né? Irmã do círculo de oração, minha mãe falou, peraí, que Jesus está pedindo um encontro, eu vou levar então. Aí eu fiz um trato com ela que eu ficaria do lado de fora, para não ficar com muita gente, para ficar mais, com ar mais puro, eu fiquei lá do lado de fora. Aí um pregador pegou no microfone, já começou a pregar, e eu olhando, eu nem sonhava que hoje eu estaria aqui pregando. Só que eu, com a mente ainda ferida, falei em pensamento, não falei em palavras, em pensamento eu falei, Deus, se eu ainda tenho crédito do céu, não permita que nenhum falso profeta venha profetizar uma cura que não vai existir. Na minha cabeça eu falei assim, tô lá, debilitada, sem andar, de máscara, pele descascando, rosto todo manchado, cabelo faltando, vão falar o quê? Ah, Jesus vai te curar. Eu falei, Senhor, não permita, por causa da minha mãe. O que eu pensava? E se Jesus me levar, como fica a fé dela? É melhor que Jesus leve sem falar nada, e depois ela vai entender, Deus é outro filho. E tá tudo bem. Aí eu lembro que quando o pastor pegou o microfone na mão, eu falei, Senhor, lembra do nosso trato, hein? Não vai esquecer. Eu vim aqui só para ter um encontro contigo. Não quero que ninguém venha falar comigo. Aí eu lembro que o pastor pegou o microfone na mão, e eu lá fora, ele gritou, Evelyn, tu acha mesmo que eu permitiria algum falso profeta profetizar algo em ti que não iria existir? Eu tinha falado em pensamento, ninguém ouviu, ninguém o sabia. Aí eu falei, tá bom, Deus, mas eu vou ficar quietinho, não vou chorar, que a gente se emociona mesmo. Eu vou ouvir até o final. E ele, fique tranquila, tu falou que não viria até mim, eu vou até você. E quando ele começou a caminhar, indo até mim, ele falou toda a minha vida, ele falou até, sabe aquele dia, em agosto, quando você entrou na última mesa, na última cirurgia, você falou, Senhor, me leva, eu deixei o Espírito Santo do teu lado para interceder. E foi naquele momento que eu falei, tá bom, tá fechada a cova. No momento de morte, que eu pedi a morte, o Senhor me deu vida. No momento que eu falei, eu não aguento mais, o Senhor falou, ainda vai aguentar. No momento que eu falei, para mim deu, o Senhor ainda falou, ainda vai viver milagres, vai profetizar milagres, vai interceder por milagres. E quando ele falou tudo aquilo, ele falou assim, e tu quer saber quem sou eu, Deus que fala contigo? Numa quinta-feira, tu terá um presente de mim para você. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Quinta-feira era o dia que eu ia tomar minha quimioterapia. Eu cheguei no hospital, meu Deus, esse horário. Cheguei no hospital, quando eu cheguei no hospital, tomei a quimioterapia, voltei. Não, mentira. Cheguei no hospital, aí a médica falou assim, mãezinha, não dá para deixar ela na casa, ela está numa situação assim, enfim, vamos deixar ela aqui. E eu falava, Deus, tu lembra que eu falei que a última coisa que eu queria ficar no hospital e sala de cirurgia de novo? Aí a médica tinha falado que o termo que minha mãe tinha assinado para tirar meu útero não valia mais, porque eu estava numa situação crítica, ia dar, enfim, vai ficar no hospital. Tá bom, e eu chorando, falando, mãe. Ela falou, fica calma, mas chorando comigo também, né, mãe? Aí ligou pro meu pai traz minhas roupas, e aquele alvoroço dela falou assim, mas para eu dar entrada na sua internação, eu tenho que fazer todos os exames novamente, para eu pedir leito para você, que você fica numa sala separada, no termo do hotel. Eu falei, beleza. Lá vai eu. Lá no Unesp, não sei se vocês já foram, me viraram de ponta cabeça só, né?
Fizeram todos os exames. Isso foi 5 horas da manhã, 6 horas, 7, meio-dia, 1, 2, 3, 4 horas da tarde, nada de me chamar para o leito. Quando foi perto das 8 horas da manhã, a doutora Isudinha Maestra me chamou para uma sala com 2 estagiárias, lá uma unidade de faculdade de medicina, me chamou com 2 estagiárias, e ela lá. E detalhe, a doutora que cuidou de mim, ela é pesquisadora da faculdade de Harvard. Então, tipo assim, não é qualquer médica. Então, ela me chamou minha mãe. Ela foi bem ignorante, assim, mas do jeitinho que eu precisava ouvir. Aí é o seguinte, trouxe essa aqui comigo, estou com seus exames aqui. Eu só tenho uma coisa para te falar, mãe. Eu olhando para minha mãe. As suas forças superiores alcançaram. Aí minha mãe assim, ó. Esse aqui é os exames da Evelyn, jogou na mesa. Esse aqui é o exame daqui dessa médica aqui que autorizou fazer exame nela também. E eu posso dizer que o organismo da Evelyn está mais saudável do que essa moça que nunca teve nada. Sabe por que é isso? Deus ainda confunde as coisas sábias. Deus ainda ousa. Deus ainda faz as coisas loucas para confundir a sábia. Não interessa se o médico falou que não tem mais jeito. Não interessa se o homem falou que não tem mais jeito. Deus ainda fala, eu faço sem dar ordem, sem precisar dar explicação para ninguém. Isso foi em 2015. Até hoje a doutora Isudinha Maestra não tem uma real declaração para falar aonde fui parar meus tumores. E só para você ter uma noção, eu era infértil. E hoje é a primeira vez que eu sei, né? Eu já preguei grávida, mas é a primeira vez que eu sei que eu estou pregando grávida. Quando eu descobri e eu fui no médico, eles estão de prova. Porque a Mariane me suportou ligando para ela chorando. Ela falou, Mariane, o médico falou para mim que eu sou infértil. Não é gravidez, é o câncer voltando. Porque foi isso que o médico falou para mim na semana passada. Não, é seu câncer voltando, era de manhã, até a tarde ele falando, é seu câncer, você é infértil, está aqui, ó. Não tem como, você precisaria de um tratamento. E começou a me explicar, e eu, tudo bem. Aí quando eu fui para, oh meu Deus, quando eu fui para a Unimed de Sorocaba, eu fui aí que falar, não, tá aqui, ó, chamou o Max. Aqui, papai, olha o seu aqui gestacional, tá grávida assim, tá evoluindo super bem, vai ter uma gravidez tranquila, não vai precisar de repouso, muito pelo contrário, estou eu aqui dando glória a Jesus, porque mais uma vez ele confundiu os médicos, para mostrar que ele é o médico dos médicos. É bom ouvir isso, não é? Não é bom? Não fortifica a fé? Mas será que você se esqueceu que antes de eu estar contando isso, eu passei pelo processo do barro? Eu fui pisada. Eu passei no vento. E voltando ao que eu estava falando, quando o vaso é tirado do vento, ele ainda não está pronto para ser utilizado. O olheiro ainda fala e olha e fala, tá bom, secou. E agora? Será que vai aguentar? Vou colocar na fornalha para ver se não se trinca. Mas espera aí, Evelyn, eu fui pisada, amassada, rejeitada, fui colocada no vento, ainda vou enfrentar a fornalha? Vai, mas tenha certeza que assim como eu venho vencendo todos esses processos, você vai vencer também. Eu não sou a única e nem a última. Passou pelo vento, foi pisado e passou pela fornalha. Aí o olheiro olha e fala, agora sim, agora está pronto. Aí ele começa a moldar, ele começa a pintar e falar, vai ter utilidade na casa. Foi pisado, se sentiu sozinho, sozinha, passou pelo vento, pela fornalha, para ter utilidade na casa. Só que eu vou um pouquinho mais a fundo. Tá aquele vaso bonito. Sabe quando a gente está cheio do Espírito? Sabe quando a gente está cheio da presença de Deus e por um descuido tão pequeno, ficou muito na beirada, caiu e se quebrou? Quem nunca? Você acha que está cheio, não que não esteja. Está tudo bem, aí do nada, pá, se quebra. Às vezes por algo tão pouco, o vaso ficou muito na beirada, às vezes é algo que não vigiou, às vezes é uma armadilha que caiu, se quebrou, acabou tudo. Foi pisado na fornalha, no fogo, quebrou, acabou. Olha que interessante. Quando eu estava falando com Deus, eu falando, Senhor, porque eu já estive assim.
E o Senhor falou, e acabou para você? Aí eu falei, não. Eu falei, pois é. Por que eu comparo como um vaso de barro? Porque até quando ele é quebrado, tem utilidade na casa. Jó coçou suas feridas com cacos de barro que foram quebrados. Antigamente, quando um vaso era quebrado, o caco menor servia para escrever. Ó, Jesus fez isso, escrever na carta. O caco menorzinho. Olha como Jesus não dispensa nada. Nada vai para o lixo. O caco maior, as mulheres pegavam para tirar a água do poço. Jesus manda dizer para alguém aqui hoje. Tu pode estar se sentindo quebrado. Aos cacos tem utilidade. Tu pode estar se sentindo quebrado. A pedaços grandes tem utilidade. Tu pode estar se sentindo sem jeito. Tem utilidade, tem utilidade, tem utilidade, tem utilidade. Deus não te rejeita. Por mais que às vezes o mundo lá fora fala, não tem utilidade para nada. E Deus fala, tem utilidade sim. Eu não te fiz para ser menor nem maior. Mas eu te fiz na medida certa para servir a mim em espírito e em verdade. Isabel e Zacarias entendeu que ele era só um vaso usado como instrumento, que não era a infertilidade de Isabel que ia deixar ele de exercer o sacerdote, que ia deixar ele de adorar a Deus em espírito e em verdade. Eles entenderam que não é sobre nós, por mais que às vezes nós pensamos que é sobre ele. Toda pregação eu falo isso, chega a ser repetitivo, mas eu falo, não é sobre nós, é sobre ele. Ou você acha que não teve momentos que eu pensei, eu pregar? Teve um tempo atrás, uns 2, 3 meses, não sei, eu falei para a Mari, Mari, acho que eu estou numa época, sabe do quê? De eu me sentir alguém, entre aspas, normal. Ela é? Eu falei, é. Sabe aquele momento que você chega na igreja e fala assim, não quero oportunidade. Você nem olha para o pastor, você vê de cabeça baixa. Eu falei, eu não quero oportunidade, eu não quero pregar. Não quero mais. Porque sempre quando a gente está perto de chegar e alcançar algo grande, coisas tão pequenas na nossa vida, por um descuido nosso mesmo. É o inimigo, sim, ele usa de setas, mas nós quem damos a brecha. Então, às vezes por coisa tão pequena, não que eu queria deixar de ser crente, não é isso. Mas eu falei, eu não vou pregar mais. Ninguém me chama. Cheguei a recusar convites. E no outro dia acordar mal. E no outro dia eu ouvi o Espírito Santo me coxando assim, me colocando contra a parede. Você rejeitou? Peraí então. E eu falando, não quero. Até que na minha própria igreja me chamaram para pregar. Aí eu falei, não quero. Fiquei 1 semana enrolando minha líder. E ela me ligando, e eu fugindo dela, da Marta. E eu falando assim, não vou aceitar esse convite. Só que ela perguntava, eu não conseguia falar um não. Mas eu também não falava assim. Eu falava, não vou. Até que eu senti claramente o Espírito Santo falando para mim. Sabe quando as coisas vão mudar? Quando você mudar. Às vezes nós queremos que Deus faça por nós aquilo que Ele já decretou que é para ser feito, mas precisa da sua atitude também. Deus, cuida da minha casa, mas nem você está cuidando? Coisa simples. Como eu falei, eu não vim aqui para dar sermão, mas eu vim aqui para pregar palavra. Às vezes nós contamos para o vizinho, para a amiga, para quem quiser, tudo que está acontecendo. Mas e para Deus? Você tem dobrado o seu joelho no teu quarto, fechado a porta e fala, Senhor, vem aqui para nós conversar. Aí você fala, mas Deus não faz. Aí Deus fala, mas você falou para mim? Mas tu é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu sei quem eu sou, mas eu preciso saber também de você. Tem muitos milagres que Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Era óbvio, não estava na cara. Não, eu quero ver, mas Deus precisou falar, o que queres que eu te faça? E nesse momento Deus manda falar para alguém aqui hoje, quando você chegar na tua casa, não questiona o porquê das coisas. Se tranca no quarto e fala, agora é meu momento de falar com Deus. Quando eu percebi que não era para recusar o convite, e que era para eu pregar sim, e eu comecei a lembrar do leito de morte onde Jesus me tirou, eu falei, tá bom Deus, eu vou pregar, vou falar do teu amor. E quando eu senti a semana inteira uma pressão espiritual tão grande, eu preguei, falei de Ana, gerando Samuel e todo aquele alvoroço. Foi maravilha, cheguei em casa glorificando o nome de Jesus.
Depois passou uma semana, eu passei por um vento tão forte, que eu falei, tá bom Deus, agora acabou, chega. Aí Deus falando, tá vendo? Quando está perto de alcançar, quer desistir. Como eu falei, eu não vim aqui pregar uma pessoa que eu não sou. Eu tenho medos. Eu tenho feridas, mas feridas que foram tratadas para curar outras feridas. E eu falei, mas Deus. Aí Deus falou, fica calma, só aguenta o vento. Só depois que eu entendi que enquanto eu estava pregando sobre Ana, falando que Ana então não podia gerar, aguentou as calúnias de Penina, suportou tudo que Penina fazia, suportou ver os filhos de Penina, e eu falava, Deus, eu me sinto como Ana, balançando os milagres dos outros e nunca chega o meu. Deus, eu me sinto como Ana, que balança os filhos de Penina, mas nunca chega os meus. Deus, eu me sinto como ela, que só fala, como Ana, que vê milagre acontecendo, mas não acontece comigo. Deus falou, não acontece? Eu não tirei ele de morte? Quando eu entendi o que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, tratando de algo que precisava ser tratado, eu coloquei minha casa em ordem, eu falei, tá bom, eu volto a pregar, eu volto. Nem tinha parado, né? Preguei numa semana, outro dia falando, eu volto a pregar. Mas eu falei, agora eu não recuso nenhum convite. Na outra semana, veio o positivo. Tô grávida. Eu falei, meu Deus, então senta aqui, Deus, era sobre isso então? Ele, pois é, e se você tivesse parado? E se você tivesse desistido? Zacarias, quando entra no templo, mesmo diante da dificuldade dele, é interessante você entender que então faltava algo para Zacarias, mas ele não deixava de exercer o teu ministério. Aí fiquei pensando e analisando, eu tenho mais alguns minutos e vou finalizar, que quando, voltando para a mensagem, então Zacarias foi agraciado, a gente leu, palavra. Era feito um sorteio, ele foi agraciado como sacerdote de entrar no templo com incenso. Naquela época o sacerdote era como se fosse o pastor de hoje em dia. Ele era responsável para interceder pelo povo, para levar a oração do povo. E só ele entrava com incenso. E eu fiquei pensando, naquele dia, Zacarias foi agraciado para entrar no templo com um incenso. E se Zacarias, há 1 hora atrás, tivesse desistido por já ser velho e essa mulher não gerar? E se Zacarias tivesse desistido no meio do caminho? E se Zacarias tivesse entregado o seu legado e falado, não vou mais exercer meu ministério? E se Zacarias de hoje assim, tivesse falado, não louvo mais com as irmãs, não vou mais no culto de ensino, não participo mais dos trabalhos, se o pastor pedir, não quero, não vou, acabou. Mas graças a Deus, que você não desistiu, e você está aqui hoje dentro do templo. Zacarias não desistiu, entrou no templo com incenso, e ele estava lá, eu imagino assim, Zacarias orando pelo povo lá de fora, sem nem se preocupar, porque às vezes é assim, a gente começa a orar por todo mundo, e até esquece da gente, né? A gente começa a orar, eu oro pelo meu marido, eu oro pela Mari, e às vezes eu falo, Deus, tem eu também, não esquece de mim, tá? Zacarias entrou no templo, e do lado direito um anjo aparece para Zacarias e fala, Zacarias! A Bíblia fala que Zacarias não ficou com medo, tudo bem. Ele estava indo lá para interceder pelo povo, um anjo aparece chamando o nome dele, eita glória! E fala, a tua oração foi ouvida. Olha que lindo. Eu vim trazer algo para você aqui hoje. Enquanto você está no templo, adorando a Deus, não de boca fechada, mas adorando a Deus com a sua verdadeira adoração, Deus está lá fora falando, eu sei que hoje você está me adorando, mas ontem você estava chorando no quarto, mas a tua oração foi ouvida. Eu sei aqui hoje que você está falando, glória a Deus, aleluia. Mas às vezes você está com medo de chegar na casa e falar tudo de novo. Ei, a tua oração foi ouvida. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mesmo quando você se sente só. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Então
Então Zacarias estava lá orando pelo povo, não era nem por ele, porque ele estava intercedendo pelo povo, era essa a sua função, dentro do templo como sacerdote, mas na casa dele, eu tenho certeza, eu estou conjecturando, eu estou usando uma cena assim que eu comecei a imaginar, e falar assim, aí Deus fala então, né, que ouviu a oração dele, que Isabel vai gerar, vai ter um filho, então essa era a oração de Zacarias, de ter um filho. Então imagina assim, antes deles ir para o templo, às vezes quando a gente antes de ir para a igreja, ele estava lá falando, mulher, te amo, vamos adorar a Deus, mas Deus podia dar um filho, né? Eu sei que você já é velha, é estéril, tá tudo bem, mas Deus podia dar um filho. Eles ainda oravam por um milagre que esteticamente, na medicina, visualmente falando, era impossível. Mas mesmo sendo impossível, na velhice, sem poder gerar, sem poder dar frutos, ele ainda falava, tá bom, a gente orou, pediu, agora é hora de adorar Ele. Porque não é por nós, é por Ele. Zacarias não desistiu no meio do caminho. Mas e se ele tivesse desistido? Às vezes Deus sim, não te pega aqui, mas te pega lá fora, tá tudo bem. Mas tem momentos que Deus fala, se ela for hoje, hoje eu entrego. Se ela dá glória hoje, o melhor glória, hoje eu entrego. Deus não trabalha como moeda de troca, mas Ele é, porque é o verdadeiro que merece toda adoração. Tem aquele hino que fala, não porque Ele faz, mas porque Ele é porque Ele é. Então Zacarias não desistiu no meio do caminho, chega no templo, vê o anjo falando, ele se turba, fica com medo, tá bom, é natural, mas o anjo não desiste. Zacarias, tua oração foi ouvida, a tua mulher dará um filho, terá o nome de João, não beberá vinho forte, nem bebida, será cheio do espírito de Elias, e começa a falar, e eu começo a me glorificar, começo a glorificar Deus, falar, Senhor, Zacarias queria ter um filho, mas Deus fala, ei, tu esperou tanto tempo para ter algo, que eu vou dar algo maior. Deus não falou, tu vai ter um filho, será profeta, será João Batista, irá batizar Jesus, será usado como espírito de Elias, será um homem grande na presença de Deus, não beberá vinho forte, nem bebida, e começa a falar assim, ei, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da tua mãe. Olha o que Deus manda dizer, até quando você está gerando um milagre, tu vai ser cheio, precisa ser cheio, ainda está gerando, não aconteceu, mas é necessário ser cheio da presença, não faltar aos cultos, entregar a melhor adoração, chegar na tua casa, começar a profetizar, pode estar tudo de ponta cabeça, mas Deus ainda fala, de ponta cabeça vai ser cheio, está gerando, vai ser cheio, está no primeiro mês, vai ser cheio. Zacarias então não desistiu, exerceu o ministério e recebeu algo maior do que pedia. Pedia só um filho, não podia ser só qualquer filho, iria ser amado da mesma forma, mas Deus fala, esperou tanto, exerceu tanto, não desistiu quando só existia calúnia, não desistiu quando ninguém ouvia nem o que ele queria falar, não desistiu quando ninguém parecia que estava enxergando. Deus está falando com alguém aqui hoje. Eu não preciso falar, é você, mas o teu coração fala, ai Senhor, parece que é tudo comigo. Não parece, é. Não desistiu quando estava tudo de ponta cabeça. Não desistiu quando todo mundo falava, ainda está tentando, para. Não desistiu quando todo mundo falava, não vai dar certo. Não desistiu quando todo mundo falava, não tem jeito. Não desistiu quando todo mundo falava, acabou. Ei, o Espírito Santo manda te dizer, ei, eu ouvi a tua oração. Não passa nada despercebido, não passou nada despercebido na adoração e no ministério de Zacarias. Não é diferente com você hoje, não é diferente com a tua vida, não é diferente com a tua casa. Hoje eu estou falando sobre filho, mas não é só sobre isso. Sobre gerar, eu não falo só de filho. Sobre gerar milagre, eu falo, talvez, eu não sou aquele tipo de pessoa que prega a chave de carro, casa, não sou. Mas Deus manda dizer, talvez é gerar a casa própria, o carro, o emprego. Talvez é gerar a melhoria na vida financeira, dos filhos, do marido. E também gerar a espiritualidade que talvez você fala assim, ai Deus, eu queria ser mais. Aí Deus fala, me busca mais, se entregue mais. Não dá mais para se conformar. Começa a olhar para o mundo lá fora, está tudo mais difícil. Se antes nós já éramos como quadrado, agora a gente é retângulo. Está difícil servir a Deus na sinceridade. Está difícil, mas não desista.
Zacarias não desistiu no meio do caminho e recebeu o que mais pedia. O que mais pedia, assim como Ana falou de Samuel, eu recebi aquilo que eu pedi ao Senhor. Mas Ana não deu atenção a Penina. Ana não se conformou com a situação. Ela podia ter se conformado. Afinal já tinha filhos na casa. Não era dela, mas tinha. Mas Ana não se conformou. Ei, quando Deus fala para você ficar calma, não é para se conformar com a situação. Começa hoje na tua casa. Chega na tua casa hoje e fala: Senhor, essa casa é tua. Eu consagro tudo ao Senhor. E tudo que tiver fora do lugar, eu profetizo em nome de Jesus. Vai voltar para o lugar, vai fixar no lugar, e o teu nome será glorificado. Assim como foi na vida de Zacarias, Senhor, eu não desisti e não vou desistir. No templo o Senhor me deu, no templo eu vou manter. Não desista da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Não desista e gere o teu milagre na presença de Deus. Assim como falou para Zacarias que desde a barriga da mãe seria cheio da presença de Deus. Deus manda te dizer, fica calmo, o milagre está sendo gerado, mas precisa estar cheio da presença de Deus. Já passei 6 minutinhos do horário, peço perdão. Eu não ia contar meu testemunho, até a Mari me perguntou, vai contar? Eu falei, não, porque demora tempo, porque eu sei que é longo. Mas o Espírito Santo mandou contar, que com certeza é para falar com alguém aqui hoje. Hoje quem falou com você não fui eu, foi o Espírito Santo. Eu só fui um instrumento, um vaso que foi pisado, um vaso que foi para o vento, um vaso que foi para a fornalha, um vaso que viu claramente o espírito da morte do lado do meu leito. Está aqui falando para você. Quando o médico fala não, Deus fala sim. Quando o homem fala não, Deus fala sim. Não se conforme com a situação. Não aceite a situação, mas também não descabele nem se desespere. Deus está no controle, mas não saia do centro, do núcleo da presença de Deus, porque até gerando tem que estar cheio da presença de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.